vai estar disponível lá dentro da Zapesp para quem é cliente nosso. Não sei se vocês viram, a gente mudou aqui o cenário, agora está cenário novo, né? Agora, para apresentar, tudo isso pensando na qualidade, não só de vídeo, como de áudio, de imagem, tudo isso aí para vocês terem o melhor conteúdo. Então, assim, a gente vai falar sobre como que o provedor ele pode dar um upgrade no setor de vendas. E aí, nada melhor do que falar com uma pessoa que entende disso, né? Inclusive, ele tem uma empresa que se chama Upgrade. Então, a gente pegou ali, né? Juntou uma coisa com a outra, falou, cara, peraí, vamos arrochar aqui naquele provedor que está buscando como é que ele pode pegar o setor de vendas e dizer, tá, como é que eu posso melhorar isso aqui para que eu tenha mais resultados? E eu não poderia chamar outra pessoa, a não ser Juliano. Vai lá, Juliano, te apresenta aí um pouquinho, conta um pouquinho sobre você, sobre o que tu faz, e aí a gente segue aqui, não sei se vocês já participaram, né, desse formato de webinar, mas a gente tem uma apresentação, a gente vai passando, né, vai, tipo slide mesmo, e vai trocando ideia, vai conversando. Então, é um momento também que você pode parar, pode levantar a mão, inclusive, pessoal, sugiro, levantem a mão, que aí a gente vai lá e entra na discussão e conversa. Show de bola? Vamos lá? Pois é isso, vai lá, Juliano. Fechado. O Edson, Alec, obrigado aí pelo convite. Vi a Zapesp praticamente nascer, né? Quando era só os dois aí, hoje eu fiquei feliz pra caramba, Alec, que conversando com o Edson aqui, pô, estamos com a equipe assim, com essa quantidade de pessoas, e estamos com isso aqui, foi pouco até louco. Essa startup jamais será uma startup, já é mega empresa o negócio. Achei muito, muito bom participar desse crescimento, né? Muito bom participar, né, dessa história de vocês aí. Bom, eu sou um dos que fica ali falando até no grupo ali das Zapesp, né? Fico incomodando a turma o tempo inteiro. Sou Juliano Totti, estou como CEO, né, hoje de 4 empresas, tá? A gente tem aqui a Upgrade SP, né, que é a primeira empresa nossa, e que faz consultoria para provedores de internet usando software, né? Então, hoje a gente tem 2 softwares que a gente trabalha, que é a XC Soft e a HubSoft, né, que é um novo parceiro que a gente colocou no nosso roadmap aqui para tratar a parte de consultoria, né? A gente não está somente com a XC, a gente está com a Hub e estamos a fim de entrar com outros, né, também, com outros softwares para poder fazer essa parte de consultoria. Então, tem Upgrade, tem Upcall, né, que é onde que eu estou aqui hoje, né, que é um call center que faz cobrança, suporte 24/7 e também a vendas ativas e receptivas, né? Então, inclusive, acho que tem gente do vendas nossa aqui participando, né, aqui do webinar. Enfim, tem uma plataforma omnichannel, né, que é o UpChat, né, que ela faz a tratativa ali via chat, né, enfim, igual a gente sempre fala nos grupos ali, né, em relação à plataforma, a plataforma WhatsApp, Instagram, Reclame Aqui, enfim, tem uma galera de rede social que a gente integra, e integra também com todos os softwares também, né, e também temos a agência de marketing, né, que é a ISP Force, que é a agência, né, focada em provedores de internet. Então, temos essas 4 empresas aí no nosso grupo, e hoje eu faço a parte, né, de administração dessa galera toda, e tudo, como eu disse, né, tudo começou lá na Upgrade SP, justamente porque a minha história, ela iniciou, né, na realidade eu entrei no provedor de internet para fazer vendas, né, e depois eu fui, né, tem um case que a gente vai falar aqui, né, que é sobre esse case de sucesso que a gente fez, que eu entrei, né, no provedor fazendo vendas e depois saí de lá como gerente geral, e a gente, depois desse case, eu fui para Curitiba, né, também trabalhar como provedor, né, que tinha 800 assinantes, hoje acredito que ele vai fazer 3 anos agora em agosto, né, ele está com média mais de 10 mil assinantes na base,
né? Esse provedor que a gente iniciou o trabalho aqui, eu comecei, ele tinha 2.500 assinantes, a gente foi para... quando eu saí, 3 anos depois, eu saí da empresa, a gente já estava com quase 20 mil assinantes, né? Estava perto de 20 mil, 19 mil e poucos assinantes. E aí comecei a gente fez uma parceria, né, com a XC, e a XC acabou colocando, né, a gente em um webinar igual esse aqui, né, e acabou a gente fechando bastante contratos, e a partir daí fui rodando o Brasil, né, eu visitei cada canto desse Brasilzão aqui, fazendo consultoria, e levando um pouco de conhecimento, né, e também agregando conhecimento, né, porque a gente sempre aprende, né, todo dia a gente está aprendendo. Então, prazerzão aí falar com vocês, né, espero, né, elevar a expectativa aí da galera, né, em relação a alguns tópicos que a gente vai falar aqui, né. Eu sempre falo que a ferramenta da ZapSP, existe os provedores antes da ZapSP e depois da ZapSP, na minha visão, assim, né, que trouxe essa inovação, né, de trabalhar em cima do sucesso do cliente, né, de trabalhar em cima focado muito no CS ali, né, mas também com uma infinidade de coisas ali que já existe, né, e que já estão, né, em fase de evolução da ferramenta. Então, ela veio para somar, e principalmente na parte de vendas, né, na parte de upgrade de planos, né, de falar com o cliente. Então, essa minha visão das APSP, né, e muito feliz de estar aqui falando com vocês aí. Obrigadão mesmo, viu, Edson e Alex? Show de bola. São caras que tenho como amigos aqui da nossa empreitada, né, com os provedores de internet. Show de bola. Inclusive, para quem não sabe, a Upgrade foi o nosso primeiro parceiro. Então, foi quem realmente viu ali a gente desde o comecinho, era só eu e Alec. Então, foi o primeiro, né? A gente tem a solução lá da parte de cobrança e ele estava precisando, ele já usava, inclusive, já usava outra ferramenta, e aí, mas não tinha a atenção que a gente dá aos nossos clientes. Foi isso que você me falou. Não tinha atenção, não tinha esse cuidado, não tinha... Enfim, tudo isso que a gente faz por vocês, né? Então, ele fez essa parceria com a gente, e todo cliente que vinha deles já ia direto, era contratando o Upgrade, já contratava ZapSP também. Então, a gente cresceu bastante. Sou muito grato por Juliano, por vocês terem dado essa força aí também, e a gente dá essa força também junto de vocês em todos os sentidos, né? Então, obrigado aí por ter aceitado o convite, por agregar valor a essa comunidade e aos nossos clientes, né? E, enfim, vamos agora direto para falar do tema, né? A gente estava falando sobre como que... A gente falou, né? Inicialmente, você estava dizendo aí sobre os cases, do quanto que você aumentou, né, pelos teus provedores que tu passou, quanto que realmente tu deu um upgrade. Você contou o caso aí do provedor que tinha pouco mais, tinha uns 2.000, né, você falou, e Sim. depois já cresceu bastante. Então, enfim, disso aí tu entende. Mas aí, quando a gente fala, dentro dos provedores de internet, a gente fala muito sobre o desafio de o que a gente faz, né, sobre como manter, né, os clientes na base. A gente está falando aqui de vendas, mas, ao mesmo tempo, a gente fala sobre um desafio do provedor, que é como manter os clientes na base. Qual que é a relação hoje que tu vê de vendas, antes da gente entrar mais a fundo realmente no tema upgrade, né, do setor Sim. de vendas? Qual que é a relação que tu vê disso, né, entre... Então, eu sempre falei que o maior desafio, né, do provedor, né, com tanta concorrência, com tanta briga por preço, né, que o maior desafio era manter o cliente na base. Hoje, mais do que ter novos clientes, né, é um desafio tanto manter os caras na base. Né, vender, né, se você tem um produto bom e você consegue ter ali a métrica de como fazer essa venda, hoje é muito mais fácil vender, na minha visão, tá, gente? Muito mais fácil vender do que manter o cara na base, né? Porque a qualquer momento o cliente está querendo sair. Então, assim, e aí nesse desafio também envolve, né, que aqui a gente está falando de provedor regional, né? Que o provedor regional, ele surgiu justamente por conta da deficiência que a grande operadora sempre teve, né, de atendimento,
né, de o cara ter, por exemplo, você vai numa cidade do interior, você não tem condição de falar em qualquer lugar do Brasil, você não vai conseguir falar com ninguém das grandes operadoras, né? Já no provedor de internet, eu tenho vários clientes que os caras falam, não, o cara às vezes bate na minha casa lá para poder me ajuda lá, minha internet parou de funcionar e tal, então o provedor regional surgiu por isso, né? E muita gente tem muito medo das grandes operadoras. Os caras estão chegando aqui, tá, não sei o quê. O cara tem, na minha visão, o provedor regional tem tudo na mão para combater esses caras. E eu tô falando isso com uma propriedade, porque aconteceu isso nessa região que eu tava, sabe, Edson? Que é a região do litoral do Paraná, né? E nessa região, o provedor regional dominava o mercado, tá? E veio uma operadora, né? Veio a Claro, né? E cabeou, porque na minha visão parece que os caras eles trabalham na madrugada, assim, sabe? Tipo Tartaruga Ninja, tá ligado? Tipo, os caras do nada apareceu um monte de CTO no bairro todinho. Falei, gente, mas nunca vi técnico mexendo, nunca vi ninguém passando o cabo. Daqui a pouco aparece um monte de gente vendendo e tal, aquela confusão toda. Então, assim, o maior desafio nosso, né, foi manter esses caras na base. Inclusive, o nome da Upgrade SP surgiu dessa estratégia que a gente fez de upgrade, né? Então, esse, na minha visão, os provedores regionais, eles precisam de criar estratégias, né, comerciais e basear nisso, né? Compra de quem é de casa, né? A gente tem, por exemplo, um provedor chamado hoje Mutum Fibra, né? A gente Ela é colocou cliente lá, nosso também. aí ele colocamos lá, tipo, Mutum Fibra, compre de quem é de casa, porque na cidade dele, ele era o único cara da cidade, e aí tinha só provedor de fora da cidade dele. Mas, então usa o que você tem de melhor, cara, pra você falar que é daqui, vindo de Mutum mesmo e tal. Então, assim, as pessoas têm um monte de coisa na mão e acaba deixando de lado. E aí, na minha visão também, e aconteceu isso muito, né, na maioria dos provedores, que as pessoas pensaram muito na parte de tecnologia, né, Edson? Então, fala grátis. Aí. Esse aí é o fenômeno. E aí a gente viu essa tem que enxergar esse tipo de coisa, sabe? Essa situação de usar o que vocês têm na mão, né, para combater, né, o grande. Aí ele, igual eu falei, lá na cidade ele tinha todo mundo de fora, menos o cara. Pode falar, Edson. Vou levantar aqui a mãozinha, porque aí fica até mais fácil. Inclusive, pessoal, podem levantar a mão, tá? Isso. Sobre o que tu tá falando aí, Juliano, né? O provedor, ele vem para as APSP, e aí ele diz o seguinte, ele tem lá uma base de 10 mil, por exemplo. Ou tem uma base de 5 mil, enfim, não importa. Ele precisa entender que quando a gente fala de dar um upgrade de vendas, a gente diz venda, automaticamente a gente já acredita que o provedor ele precisa, a venda já está associado a trazer um novo cliente. Ele não entende, e é para isso que a gente faz o webinar, é para isso que a gente faz esse momento, que é para abrir essa consciência de que se ele tem 5 mil clientes, ele tem 5 mil potenciais vendedores. Sim. Ele tem 5 mil potenciais vendedores. Tá, se o provedor, ele tá preocupado com a experiência do cliente, mapear, tem uns pontos de contato, dê certinho, o cliente está lá feliz, está satisfeito, crio também um programa de indicação, uso as campanhas da forma correta, a estratégia correta, por exemplo, que é passada como um cara como o Juliano, para explicar. Quando eu faço isso, e o cliente está extremamente feliz ali, eu tenho 5 mil potenciais vendedores, entendeu? A gente tem que entender isso. Tem um provedor que ele já fez, ele já participou também já do webinar, quando a gente falou de marketing de indicação, é o pessoal lá da Turbo Network. Os caras geram mais de 100 leads, eu não sei se o Lucas está aqui presente, mas gera mais de 100 leads de forma orgânica, mas obviamente teve todo um esforço inicial para fazer o marketing de indicação, mas ele tem uma base que gera, uma base de clientes que gera novas vendas. Isso também é venda, né? Então, a gente, primeiro passo que eu acho que precisa ficar claro para todos, né, que é o que o Juliano está falando, é que
Venda não se trata apenas de trazer um novo cliente, mas é saber quem já está na minha base e eu utilizar essa base como nova forma de captação, usando a estratégia correta. Entendeu? Isso Vamos mudar também essa mentalidade. Tá? É mais nesse sentido, né, Juliano, que você está falando? Perfeito, é isso aí. O que eu falo é porque assim, o provedor está preocupado em colocar mais cliente na base, mas ele não está ali sabendo gerenciar aquilo que está, por que está saindo, né? Eu sempre, aqui a gente tem um produto do Vendas, né? E a gente fala do porquê não, né? O porquê sim eu já tenho, né? Mas por que eu não fechei? Né? Por que esse cara saiu? Por que esse cara cancelou? Né? Por que ele não está aqui com a gente de novo, né? Não continuou. Então, eu sempre falo que se você tem essa possibilidade, de, igual o Lucas que faz isso bem feito, fazer dentro do seu provedor, porque assim, ó, hoje o cliente, ele não avisa mais que está saindo não, Edson. Ele nunca avisou, né? Tem uns que avisam e tal, mas é porque o cara é comprometido com tudo isso. Mas o cara, tipo assim, ó, falar para mim, cara, que o cliente vai avisar que vai sair, regra de cobrança. Vou dar um exemplo de cancelamento, tá? Vamos usar a regra de cobrança de cancelamento. O cara vence dia 10. Aí o provedor fala, não, vou deixar 15 dias para ele usar e daqui 15 dias eu bloqueio. Então, dia 25 bloqueou, certo? Aí, bloqueou, o cara vai lá, faz o desbloqueio em confiança. Cara, ele tem 3 dias, tem gente que dá até 5 dias de desbloqueio em confiança pro cara. Vamos pensar em 3 dias. Moço, se passou esses 3 dias, no quarto dia, no primeiro dia depois que ele já bloqueou de novo, se você não conseguiu falar com esse cliente, não adianta você mandar para a empresa de recuperação de crédito, não, moço. O cara já no segundo dia já está com outra operação, ele já botou seu roteador para poder vender no Mercado Livre ali, e ele não está nem aí com você, pô. Mas esse cliente, ele vai agir dessa forma por conta do preço, né? Não é por conta do preço. A gente ilude falando que é por conta do preço, que ele foi para o concorrente por conta do preço, mas não, se você faz um trabalho bem feito, se você faz um trabalho de base muito bom, onde que você, se eu perguntar para vocês aqui, para todo mundo aqui me responder, se todo mundo usa as APSP para disparar mensagens para o cliente no dia do aniversário dele, por exemplo, né? Não sei se todo mundo vai responder se sim, tá, Edson? Inclusive, eu acabei falando antes de levantar a mão. Não, fica à vontade. Inclusive, Juliano, eu ia até falar isso, né? Porque eu fico... Alguns aqui fizeram demonstração comigo, outros não. Outros já fizeram com o Alec, outros fizeram com o Miriam, enfim. Mas na demonstração, eu faço questão de falar esse ponto que você falou, a questão do aniversário. Porque, por exemplo, quando eu estou explicando lá o módulo de campanhas, né? Eu fico, nossa, dá para você fazer mensagem de aniversário de forma totalmente humanizada, personalizada ali para o cliente, papapá, papapá. Inclusive, você tem um exemplo bem interessante de como usar a mensagem do aniversário para fazer o upgrade. Calma aí, segura aí que tu vai falar já já, que eu gostei. Sim. Quando tu me contou esse case. E eu quero que tu fale do aniversário aqui, porque é para lembrar disso. Porque quando eu faço a demo e explico, né, que tipo, existe essa possibilidade para melhorar o relacionamento, o contato ali com o cliente, aí depois eu vou conversar com alguns provedores, tipo assim, e aí, fez lá a mensagem de aniversário, não sei o quê. Aí, não, tipo, continuou do mesmo jeito, não configurou nenhum aniversário, mas configurou as 10 mensagens do parâmetro de cobrança. Tá entendendo? Sim. As 5 mensagens de parâmetro de cobrança. Pô, pera. Aquele cliente, você tá mandando... Muitas vezes, por exemplo, eu já trazei já meu boleto lá da internet, e não foi porque eu não costumo pagar. Não, foi porque eu esqueci, tava a rotina pesada, não sei o que. Quando o negócio diminuiu lá, eita, pera, aí eu fui lá e paguei. Mas não foi porque eu sou ruim, enfim. E existem casos assim, entendeu? Existem clientes assim também. Então a gente, quando é para lembrar de cobrar ali, a gente arregaça em 5 mensagens de cobrança, mas para mandar uma mensagem no ano, que é a data mais especial daquela pessoa, a gente não tem a preocupação de fazer uma coisa que você só faz uma vez no ano. No outro ano muda de novo a mensagem, mas tiveram provedores que tiveram clientes que já falaram que, tipo assim, nossa, o quanto nenhuma empresa teve esse cuidado, essa preocupação que você fez comigo. Você foi a primeira, olha só o que ele disse, você foi a primeira pessoa que me desejou feliz aniversário.
Não foi nem pessoas amigas, foi nem família, foi um provedor de internet. Eu não sei quem foi que falou isso. Foi em algum momento da história, eu falando sobre... Foi num webinar, inclusive, falar disso. Eu achei muito interessante, sabe? Acho que foi Gladys, inclusive, que falou. Arlen Sintra, levantou a mão. Oi, boa noite. Boa noite. Era Turbonet, a Irlen. Olha aí. Irlen, né? Inclusive eu falei agora há pouco do case aí, do provedor de vocês. Estamos aqui assistindo. Só para reforçar mesmo essa questão do aniversário, né? Que enviamos aqui sempre para os nossos clientes. E realmente o resultado é muito positivo. Tem clientes que realmente falam, eu estou emocionado, porque nem, como você falou, né? Ninguém nem chegou a enviar parabéns para mim ainda, e vocês já enviaram. Olha aí. E aí, o que é que a gente percebe com isso? A gente percebe que a aproximação do provedor com o cliente se torna mais forte, né, essa ligação. Então, até se a gente for cobrar futuramente esse cliente, ele já recebe de uma forma positiva. Já não recebe daquela forma, porque só está me cobrando. Ó, que legal. Tem a questão também do NPS, né, que é bem importante, que a gente faz lá sempre, inclusive eu que faço. E essa questão das pessoas saberem que são pessoas, né? Não são robô, é humanizado. Então, eles se sentem mais confortáveis, se sentem mais íntimos. Então, eles conseguem levar as cobranças, né? Que a gente precisa fazer de uma forma mais tranquila. Não daquele jeito, porque só vai me cobrar, não sei o quê, e ficar retado. Então, realmente, essa questão do aniversário aí, para quem não faz... Pode fazer, porque na Turbo dá certo, super certo. Top. E os clientes fazem questão mesmo de responder, de agradecer. Eu, inclusive, fiz até um videozinho, né, com stakezinho de aniversário. E ele falou, não, isso aí é muito massa, super elogios. Então, dá super certo. Que massa mesmo. Inclusive, a Irlen, né? A Irlen? Isso, a Irlen. A Irlen. A última atualização que a gente fez dá a possibilidade também de fazer cobrança de forma humanizada agora também. Inclusive, Isso. Já deixou separadozinho o código para ele fazer o copiado separado da mensagem. Então, a ideia é tornar tudo automatizado, porém, sem esquecer o lado humano. A gente não pode jamais esquecer o lado humano. Eu acho que o que, na verdade, às vezes deixa o cliente irritado, né? Mesmo ele estando devendo, porque é uma situação que a gente, às vezes, deve porque esqueceu, porque não foi lembrado, ou está na correria, nem sempre é proposital. E só que quando você recebe aquelas mensagens seca, grossa, eu acho que é aí que o cliente fica com raiva e não quer pagar. Fala, não, que nada, não vou pagar. Só que quando ele recebe uma mensagem mais carinhosa, mais humanizada, Perfeito. e tem clientes que ficam até com receio, tipo assim, vergonha. Não, eu vou pagar, é porque eu esqueci, aí acaba pagando. É meio que a gente vai intimidando o cliente, né? Não oprimindo, na verdade. A gente vai deixando ele ali um pouquinho sem saída para dizer, não, me cobraram aqui de uma forma tão legal que eu vou pagar essa conta. Que massa. Eu acho extremamente legal essa parte aí. Meu Deus do céu, aniversário é meu DNA aqui, né? Upgrade planos eu tenho dentro da plataforma do Marmentini, tem essa aula lá que a gente fez junto, né? As minhas palestras que eu fiz pela Brint e Expo ESP também falam muito sobre isso. Então, você, não sai daí não, que daqui a pouco vamos aprofundar mais sobre isso. Eu tenho certeza que a gente vai trazer alguma coisa um pouquinho, 1% também, às vezes, a mais aí do que vocês já fazem, né, do aniversário, que é uma especialidade nossa aqui, é um negócio que dá muito resultado. E você falando de cobrança, a gente aqui faz cobrança fazendo o sucesso do cliente junto, pô. Entendeu? Exato. Pô, tem que fazer... Você vai ligar pro cara, tem uma fatura sua aqui, Edson. Não, pô, não faz assim não, moço. Você liga... Eu tenho um exemplo da meusucesso.com, não sei se você conhece essa plataforma. Sim, a do Flávio Augusto lá. Moço, eu fico devendo esse negócio só para os caras me ligar cobrando, para mim aprender. Pô. Rapaz, boa estratégia. Cara, eles me ligam para falar assim, fala, tudo bem, Juliano? Eu tô vendo aqui que você tá há 20 dias sem usar a plataforma aqui, não sei se você viu, tá com 2 episódios novos, tal, não sei o quê. Queria saber aí qual que é a tua opinião sobre a plataforma, a gente tá sentindo saudade de você e tal, não sei o quê, aquela história toda, blá, blá, blá. Quando vê, cara,
Eu estou usando que eu estou sem tempo, a correria da pega aqui, moço, não tem como fazer nada, não. Mas mesmo eu sabendo que eles vão fazer isso, né? Aí eu dou corda para ver. Cara, no final das contas, seu Juliano, é o seguinte, estou verificando aqui no sistema, tem uma faturinha aqui em aberto, talvez você tenha até pago essa fatura, tá bom? Mas aproveitando que você atualizou aqui os seus dados, né? O e-mail, o telefone aqui, eu vou encaminhar no seu e-mail, no seu WhatsApp aqui, só para você conferir mesmo aí se tá certo ou não, tá bom? Beleza, então. Tenha um ótimo dia e tchau, obrigado, entendeu? Então, tipo, olha, cara, tu usa uma estratégia, igual eu falei, se a gente tiver sabedoria, né, a gente usar a base que a gente tem, né, a gente consegue fazer no cobrança, a gente consegue fazer no upgrade de plano, a gente consegue fazer um monte de coisa, cara, que eu sempre falo, né, da frase de Lawrence Friedman, né, clientes comprarão mais se você encontrá-los onde eles querem fazer negócio. Cara, um dos canais Omnichannel é o seu próprio cliente, é o boca a boca, esse é um canal, né? Então é na cobrança, às vezes você pode fazer um upgrade, então dá para você vender toda hora, entendeu? Sim. Então... Inclusive, Juliano, fala aí agora, diz aí qual foi o case lá, só para o pessoal saber aí, a gente tava falando de aniversário, conta um pouquinho aí de como foi, de como é que você faz aí, e já teve bastante resultado, né, em coisas, com essa estratégia que tu implantou aí do aniversário, junto com o upgrade. Envolve um monte de coisa, né? Não é somente, Claro. Como eu falei, né? Envolve desde o processo, que precisa ter um processo bem definido, né? Que é o primeiro ponto, né? Sim. E o produto que você vai oferecer para esse cara, né? Então a gente, o que eu vou falar para vocês fazerem aí uma conta aí no provedor de vocês? Quantos assinantes eu tenho? Divide essa quantidade de assinantes ativos pela quantidade de dias do ano, 365 dias. Vamos pegar, vamos pegar um provedor de 3.600 assinantes para ficar igual a conta, né? Para ficar a conta de padeiro. Vai dar 10 assinantes por dia, média, fazendo aniversário. Tem dia que vai ter 5, tem dia que vai ter 15, né? Isso toma um tempo muito pequeno do seu vendedor. Entendeu? Você precisa contratar uma pessoa para fazer isso. Você pode criar uma rotina ali para aquele vendedor, e não dá para ligar para o cliente 8 horas da manhã para desejar feliz aniversário para ele, entendeu? Todo mundo usa as APSP para poder fazer, beleza. Quem não usa, passa a usar. Tem a Magalu, é um exemplo claro que manda mensagem para mim. Todo dia 28 de fevereiro eu recebo mensagem da Magalu, pelo WhatsApp. Tem as APSP, então faça isso pelas APSP. Pega a mensagenzinha ali e manda pelas APSP. Mas faz Omnichannel. Faz em tudo, qualquer coisa. Manda uma arte do e-mail para poder falar do aniversário dele. Se o cara tiver SMS, aproveita o SMS para poder mandar o SMS. Porque eu sempre falo que o cara... tem gente ainda, o SMS não funciona mais. No dia que o WhatsApp caiu, teve um monte de cliente meu que usava SMS e usou o SMS para avisar os caras que estavam com problema na rede. Entendeu? Então, assim, a gente tem que usar esse tipo de canal. E um dos canais que poucas pessoas usam no dia do aniversário é a ligação. Rapaz, você pode ligar faz um teste amanhã, pega um pessoal do teu comercial que fala bonito, que tem a voz que sorrindo, né? E fala pro cara ligar, vai lá no seu sistema, seja qual for o sistema, baixa ali. Eu vi que tem um sistema que ele já, na hora que o cara loga, já aparece os aniversariantes do dia do sistema. Achei super genial esse negócio. Pega esse pessoal, liga para esse cliente. E ao invés de ligar, e aí essa estratégia da ligação. Porque todo mundo vai atender, porque está esperando alguém ligar. Tem, igual o Edson falou, teve cliente que fala que não, poxa vida, ninguém da minha família ligou e você aí está me ligando, né, para poder me dar os parabéns, pô, obrigado, né? E aí a estratégia do upgrade de plano, ela só vai, não é a ligação que vai resolver o problema, igual eu falei, é um conjunto de fatores que vai acontecer para vocês fazerem isso, ter o resultado, né? Então, vou dar um exemplo, tá? Faz a ligação para o cara, já com uma estratégia comercial por detrás disso, que é ter um plano eficiente, né, com valor agregado, né, não só de SVA. Vai enfiar um monte de SVA lá e não vai aumentar o preço do plano, o negócio é aumentar o preço do plano.
E aí, vou dizer bem para vocês, se você não aumentar o preço do plano, mas manter esse cara na base, você já está ganhando de 1-0. Né? Se aumentar R$5, R$10, está ganhando de 2-0. Né? E se você conseguir manter esse cara, tá dando goleada aí de fato. Então, assim, a minha estratégia foi mandar um mini-channel, SMS, e-mail, WhatsApp e tudo de uma vez só, ao mesmo tempo, para esse cara, e também fazer ligação, certo? Ligar para o cara. Não é ligar para o cara, ô Edson, aqui é a Juliana aqui da Turbonet. O cara, na hora, ele já vai achar que você está querendo cobrar ele ou querendo vender, pô. Entendeu? Então, a ideia é diferente. Fala, Jonathan Vieira, beleza? Tô te ligando para te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe, que tudo seja luz na sua vida, né? Aqui é Juliano Totti, né, da Turbonet. Tô te ligando, né, para falar que você que faz aniversário e quem ganha o presente somos nós, de ter você como cliente. E aí, me conta aí como é que tá. Aí o cara vai agradecer, com certeza. O cara não vai te xingar numa ligação dessa, entendeu? Ele não vai desligar. Aniversário. Ele nunca vai ser, Aí, ó, tá vendo? E esse aniversário, Imagina que é aniversário de Jonathan, hein? Mas, enfim, esse é o cara vai dar uma resposta igual o Jonathan colocou ali no chat. Então, assim, então você trouxe ele para perto de você. E quando você trouxe para perto de você, fazer um upgrade é fazer uma venda. Entendeu? E aí que eu falei, eu até participei um webinar que passou, né, que vocês falaram de processos, né, de cuidar dessa parte. Inclusive, cara, o pessoal pedia muito, acessem lá, pessoal. A gente falou sobre como documentar processo. Isso está atrelado à experiência, está atrelado ao que o Juliano falou, por exemplo. Não tem como fazer upgrade se não tiver processos bem definidos. Sim. Edson, mas eu não tenho um processo bem definido. Assiste o webinar passado, tá gravado, tá lá dentro do Zap SP, que a gente explicou tudo, de ponta a ponta. E aí eu vou dar um exemplo, né, do processo, que eu já vi aqui no chat também, o Gladson e mais uma outra pessoa também falou que estão dando presente para o cliente, né? E eu falo para vocês, se vocês fizerem isso, olha dentro de um processo, vamos pensar aqui num processo, como vai ficar gravado depois, vocês podem copiar que tá tudo certo, beleza? Vamos lá. Fiz a ligação, ofereci para o cara, eu não ofereci para o cara para ele trocar logo e chegar e falar assim, ó, eu vou aumentar R$10 no seu plano, que eu vou te dar um Deezer e vou te dar um Ence Cursos ou vou te dar um Beat Trainer, qualquer outro SVA, tá? Não é isso, gente. É chegar e falar para o cliente, ó, é seu aniversário, ter você como cliente aqui é o nosso presente, mas eu vou te retribuir te dando um presente. Durante os próximos 30 dias, não sei se você sabe, mas aqui no nosso provedor, nós temos aqui alguns aplicativos que você pode usufruir com um custo muito barato, mas como é seu aniversário, eu vou te dar de presente por 30 dias, tá? E aí, enfim, usar essa estratégia para ele degustar, pô, entendeu? Dá para ele degustar, entendeu? Eu sei que custa caro, tal, não sei o quê, mas, por exemplo, esses aplicativos já tem SVA, por exemplo, o Deezer, você paga só para o cara que está ativo. Se o cara desativou, você para de pagar ele, pô. Entendeu? Você não precisa de comprar um pacote, porque hoje, para os caras ganharem dinheiro no SVA, eles têm que enfiar um monte de... você tem que comprar 500 licenças. Porque senão você não... E hoje já está tão competitivo, tem tanta empresa cuidando de SVA, que os caras abriram uma exceção para isso, entendeu? Para o cara... o que ele paga o que ele usar. O que tiver ativo está pago. Entendeu? Enfim, deixa o cara degustar. Só que aí o que acontece? Na maioria das vezes, o provedor, o Edson, e time, e pessoal provedor, eles não fazem o acompanhamento desse caso dentro de um processo. Eles não fazem, eles falam assim, ó, tá aí, esse é o acesso, e seja o que Deus quiser. Às vezes o cara, ele pega um negócio lá de presente, ele nem usa, entendeu? Por quê? Porque não existia uma instrução, não tem ali um roteiro de como fazer isso, né? E eu vou falar assim de alguns provedores clientes nossos aqui que fizeram esse processo, né? E dá muito certo, não é que dá muito certo. Que é o cara vai lá, faz a ligação, entrega para o cara 30 dias, uma aplicação só, ele pede, olha, eu tenho essas 5 aqui, qual que você prefere?
Você deixa o cara escolher, né? Você fala, ó, não vai mudar nada, aumenta. Na maioria das vezes, o provedor agora já está trocando o roteador, está saindo do flash, indo para o giga. Então, se você entrega 200 mega para o cara, dá 200 mega a mais para ele naqueles 30 dias. Né? Você pode usar a própria internet, você pode fazer várias coisas que você pode... Coloca um segundo ponto do roteador, pergunta para ele como é que é a casa, né? Enfim, faz toda uma estrutura de venda ali por trás disso. Detalhe, no processo tem que fazer o seguinte, 3 dias antes de acabar o negócio, vai lá no sistema, vê se o cara usou, se o cara teve acompanhamento do aplicativo, se ele fez o uso daquilo, se ele ajustou tudo isso. E se ele ajustou isso, se ele fez isso, aí ó, tá vendo? Tem cartão de presente, vixe, tem um monte de coisa que dá para fazer. Aí o que que acontece? Nos 30 dias, 3 dias antes, liga pro cara, ó, aqui é Juliano Totti, viu, Jonathan? E aí, cara, como é que tá aí o mêsão de aniversário? Aproveitou bastante, tal, porque o cara já vai te receber, porque você já falou com esse cara uma vez, entendeu? E aí, detalhe, tá, Edson? Tem um provedor, cara, que ao invés do cara ligar, contratou uma pessoa, que eu chamo de educador digital, tá? Setor, escreva aí, setor de um cara chamado educador digital, que o cara, ao invés de ligar, na segunda vez, ao invés de ligar, ele vai visitar o cara na casa dele, pô. Um porta a porta mesmo. Tá? Nossa. Camisinha de botão, pá, bonitão lá, barba feita, tal e coisa, ou uma moça bonita, né? Bem vestida. Beleza. Chega lá na casa do cara, aí entra o presente. Chega com um brinde lá, um copo, um mousepad, uma caneta, sei lá, qualquer coisa pro cara. Pô, eu vim aqui para poder te trazer um presente aqui, né, do seu aniversário, né, esse aqui é um presente do provedor X e tal, e aproveita para falar com o cara. Imagina só, você deu os parabéns pro cara. Ah, Juliano, você tá maluco, vou gastar uma grana para fazer isso. Grana você gasta perdendo o cliente, pô. Entendeu? Pode falar, Edson. Um ponto que você falou agora que é muito interessante, que aí quando o provedor para pensar sobre isso, diz, nossa, vou gastar aqui uma grana, não sei o quê, papapá. Pera, você está considerando os custos que são alguns intangíveis, como, por exemplo, o sentimento daquela pessoa de que ela alguém está dando atenção para ela, que uma empresa está dando atenção para ela. Isso é intangível, né? E é isso que essa pessoa vai comentar nos 4 cantos do mundo. Quando ela for, ela vai comentar. Nossa, a empresa, não sei, pronto. Isso é intangível. Mas existe um outro ponto também que é totalmente tangível e mensurável, que é o quê? O LTV. A gente fala muito disso, que é o quanto que aquele cliente vai permanecer, o quanto que ele deixa, né, de dinheiro até ele sair da base. E aí, se a gente leva em consideração, por exemplo, que o cliente, ele fica, vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, 12 meses. Quando entra um cliente e ele assinou a internet e ele está lá pagando R$100, aquele cliente não é um cliente de R$100. Ele é um cliente de 1.200. Entendeu? Sim. Então, quando a gente está falando aqui de upgrade, a gente tem que entender que o cliente, na verdade, não é aquela... Eu não levo em consideração apenas aquela diferenciação, aquela diferencinha lá do upgrade, ou o valor da assinatura dele. Não, pelo contrário. A gente está falando de coisas que melhoram a experiência. E coisas que melhoram a experiência aumenta o LTV, aumenta o tempo que aquele cliente vai ficar na base de vocês, aumenta o potencial de indicação, aumenta a venda. Entendeu? A gente não pode enxergar o cliente como apenas o valor da assinatura, mas o quanto que ele vai deixar de dinheiro dentro do seu provedor por você ter melhorado a experiência com ele. Então, a gente tem que ter essa visão também, né? Não é só de tipo, não, ele é um cliente de 100... Não é R$100, ele é um cliente de 5 mil. Porque quanto mais eu investir em experiência do cliente, quanto mais eu fizer isso, esse cliente vai deixar 4 mil, esse cliente vai deixar 5, esse cliente vai deixar 10. Quanto mais ele tiver satisfeito, mais tempo ele vai ficar, mais dinheiro ele vai deixar. A gente tem que ter essa mentalidade quando a gente está falando sobre esse tema, né? Isso que o Juliano está falando agora, entendeu? E só vai dar certo, Ed, se você colocar em prática, tá? Que a pessoa fica com medo de colocar em prática, mas testa uma vez, nunca mais... É um ciclo, né, cara?
você precisa de ir alimentando aqui, alimentando, para você colher lá na frente. Ó, duas coisas que eu queria falar ainda antes do upgrade. Você, por exemplo, quanto que essa galera gasta para instalar um novo cliente? Média, sei lá, R$700. Para manter um cliente é um brinde e uma ligação, pô. Entende? E aí você, imagina só, você estruturar um comercial seu, tá? Uma pessoa, educador digital. Olha quanta coisa que você consegue fazer nisso, tá? Você faz a ligação, manda as mensagens, de acordo com que a gente falou aqui agora, e manda esse técnico educador digital ou comercial, enfim, alguma coisa do tipo, na casa do cliente para poder fazer. E aí o que acontece? Você vai ter a oportunidade de entregar um brinde pro cara, vai estar na felicidade do cara ainda tendo lembrança daquela ligação, você vai estar lá presente com a pessoa, entregando um presente simples, não precisa ser um negócio mirabolante, né? Pode ser um presente bem simples, né? E você vai ter a oportunidade de conversar com o teu colaborador, vai ter a possibilidade de conversar com o cliente, ele vai conseguir ver como é que é a casa do cara, como é que foi a instalação do cara, que às vezes, hoje não tem dependendo da quantidade de clientes que o cara tem, hoje ele não consegue fazer uma auditoria, então ele pode visitar a casa do cara, ele pode ver como é que está a instalação, ele pode saber se a casa do cara é grande ou pequena, se cabe um Wi-Fi casa conectada, né, um Wi-Fi premium ali para o cara vender, um Wi-Fi ali, tá? Para sentir a dor do cara, onde que ele está ali, entender tudo, inclusive falar assim, ó, e aí, como é que foi o Deezer? Você conseguiu? Você sabe que hoje o Deezer custa R$19,90 o premium, mas se você continuar com o plano aqui, eu consigo manter os 200 MB que eu coloquei a mais, inclusive botar um Deezer aqui, deixar o Deezer para você por R$10 a mais no plano. Ah, preciso falar R$10? Não, falar por menos de 30 centavos, 20 centavos por dia. Sei lá, uma coisa do tipo. Pode falar, Edson. Inclusive, você falou de um ponto agora, né? E eu só lembrei agora, parei para refletir. Eu acho que todo mundo aqui também já deve ter passado por esse momento. Sabe quando você recebeu tanta atenção de um vendedor, recebeu tanta aquele cuidado que você às vezes nem estava precisando mais daquele produto, mas a pessoa foi tão atenciosa com você sobre o que você precisa que você foi lá e comprou? É exatamente isso aí, entendeu? A pessoa está recebendo. No dia do nosso aniversário, a gente está totalmente cheio de. Tô louco, cara. Tá todo emocionado ali. Pô, tem uma pessoa ali na tua casa, não sei o quê, tá fazendo todo esse processo de dar atenção. Pô, o que a pessoa oferecer ali, ele vai se sentir, é como se fosse um compromisso. E ele tem que dar consentimento para aquele compromisso, para ele dizer, não, pera, eu preciso fazer também alguma coisa por essa pessoa. Ele tá fazendo tanta coisa por mim, eu preciso fazer alguma coisa em troca. O que eu posso fazer em troca? Meu Deus, aí o cara, aqui. Aí você, é isso aí. Pronto, é isso. Essa é a ideia. E aí eu digo a vocês, coloque dentro de um processo bem definido, antes de tudo, crie, claro, o plano, porque hoje, você pegar um sistema de um provedor, você vê lá, o cara tem 60 tipos de plano lá, cara. E o cara aí o concorrente dele muda lá, vamos lá de novo, vamos mudar o plano de novo, moço. Estratégia baseada no concorrente. Já libera essa internet tudo geral para todo mundo aí, o que o cara der conta de usar, ele usa. Já vai ficar trocando de plano toda hora, hein? Enche o sistema, faz um monte de coisa. Mas enfim, cria um produto legal, né, que vai agregar valor, não só... E tomem cuidado, viu, pessoal? O povo da SVA vai acabar querendo me matar. Mas eu digo assim, velho, os caras querem fazer SVA para poder encher linguiça, pô. Tem que fazer sentido em duas coisas. Né? Eu fiz uma palestra junto com o pessoal da ESP Consult e o pessoal da BitTrains uma vez na Expo São Paulo. Meu, não faz sentido vocês comprarem encher de SVA. Cara, compra um negócio que faz... tem que ter sentido tributário e tem que ter sentido comercial. Tem uns SVA, pessoal, que olha, misericórdia, cara. Entendeu? O negócio ninguém sabe usar, ninguém sabe fazer, o negócio acontecer, tem que comprar um negócio que vai fazer sentido pro teu provedor. Você vai lá, aí os caras têm uma grade lá de 10 SVA, você não usa um.
você não consegue botar o SVA para o teu cliente usar. Então, assim, na minha visão, vocês têm que tomar cuidado para comprar, porque tem que fazer sentido Juliano, eu ainda estou no Simples Nacional. Cara, você está no Simples Nacional, mas já te prepara para que você não quer crescer, você não quer vender, você não quer aumentar a base de clientes. Então, assim, você precisa de sim se preparar para isso, entendeu? Porque quando você estiver na fase de tributar, você pode fazer isso. O Gladys falando ali. Cara, hoje... posso responder, Edson? Vai aí. Se for para fazer upgrade aí da galera, se for para dar upgrade... eu digo assim, ó, são três caras que eu vejo, né? TV. Hoje TV, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, Gladys e pessoal. TV é um negócio que não dá dinheiro para provedor, pô. Quem tem TV aí? Se todo mundo levantar a mão aí. Pô, quem tem TV é só para poder falar que tem TV, pô. E aí os caras vão comprar TV, compra TV que não dá certo. Entendeu? Que hoje o que o povo procura? Premiere. Só isso, cara. Premiere, Sport TV, o resto, cara, o povo assiste mais ou menos. Eu nem sei como é que é o sino da Globo mais, que eu nunca mais assisti esse trem. Entendeu? Todo mundo é no YouTube, Instagram. Entendeu? Tá tudo aqui, ó. A gente tá fazendo negócio. Então, assim, é difícil, né? Ou você tá na Netflix, ou você tá na Amazon, ou você tá... HBO. É só isso. E aí o que eu vou dizer para vocês? Não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Mas dá resultado? Daí eu vou te falar. Por exemplo, o HBO Max. Subiu agora. Tava R$19,90, agora foi para R$25. E nem sem avisar. É assim, paga aí, provedor, se vira. Se fosse R$5, tava bom, né? Tem gente que tem 3 mil licenças, vezes 5, se lascou. Entendeu? Aí o custo do cara vai lá em cima. Então, assim, as pessoas elas acabam não se preparando para isso, sabe, pessoal? Então, assim, ó, TV, hoje é muito mais fácil você repassar o produto, né? Já pensar, compra TV para agregar valor, mas não pense em ganhar dinheiro, tá? Tem várias que você pode usar. Mas aí tem um ponto, né? A gente tá falando de agregar valor, né? Serviço de valor agregado. Se você está contratando um serviço e isso não está agregando valor, então, peraí, qual que é o sentido, né? Então, na minha visão, então, se não está agregando valor, então não tá nem condizendo com o nome que deveria ser, né? Com a categoria, sim, que se chama SVA, então. Eu acho que existe um produto no mercado, né? As pessoas usam porque o concorrente está usando. Pô, o concorrente meu comprou, agora eu tenho que comprar também. Entendeu? Mas se a gente focasse no cliente para poder fazer uma tratativa com ele diferente, às vezes não precisaria de um SVA, entendeu? Mas hoje, por exemplo, do que adianta, né, você colocar vou dar um exemplo de um SVA, tá? Que na minha visão, muito bom, mas você tem que saber trabalhar, porque se você só colocar ele lá e usar, vou dar um exemplo, tá? Eu posso usar, né, exemplo dos caras, né? Tipo, Beach Trainers, né? Cara, pode usar, por exemplo, a imagem da Sheila Mello, lá do El Chan lá, para poder fazer a propaganda e tudo mais, beleza? E a plataforma, Edson, eles têm um clube de vantagens dentro da própria plataforma e ninguém sabe usar isso, cara. Como, por exemplo, né, essa é uma plataforma de treino, tá? E aí o pessoal vende assim, ó, não, a gente tem um aplicativo de treino, você pode treinar em casa, não precisa nem sair para ir para academia, não. Você põe na televisão lá e faz um agachamento lá, você emagrece. Vai vendo. Não vai acontecer, pô. Entendeu? Não tem jeito. Mas não é isso, cara. Eles têm um clube de vantagens, vou dar um exemplo, tá? De que acontece real, isso é real. Você pega o teu comercial e uma pessoa do teu comercial, se você não tiver gerente, vai você, porque com certeza você conhece a cidade inteira. Então, você pode fazer parcerias. Vou dar um exemplo, tá? Nutricionista, fisioterapeuta, as próprias academias, tudo que envolve saúde, você pode colocar dentro da plataforma e atrelar assim, ó. Você que é cliente do meu provedor, você tem 20%, 50% de desconto
na consulta da nutricionista X. Você tem 30% de desconto na academia Y. Você tem 20% no fisioterapeuta. Pode falar, Jorge. Dentro disso aí que você está falando, e inclusive o pessoal está comentando aqui, é exatamente no sentido de que, eu vou contratar um SVA, então preciso agregar valor para os meus clientes. Beleza. E aí, você está falando sobre, por exemplo, para um grupo de clientes que se preocupa, que está preocupado com a questão de saúde, eu atrelar um serviço de valor agregado que está atrelado com aqueles clientes que se preocupam com a saúde, porque não são todos que vão se preocupar com isso. Porém, existem aqueles nos quais tem filhos que precisam, por exemplo, fazer uma trilha de conhecimento ali para ele se desenvolver, para aquele adolescente se desenvolver, ter mais... Enfim, aí o Samuel aqui citou, por exemplo, a Alura, Udemy também. Mas, por exemplo, tem aquele gamer que, tipo assim, contratou um plano lá e tal, mas não serve para ele, entendeu? Mas aí ele pode contratar um plano que você aumenta lá... Que tem um IP fixo. Isso, exatamente, que deixa lá tudo certo na hora que ele estiver jogando, não cai, não fica oscilando, né? Sim. Pô, então você está agregando valor. Então, no final das contas, agregar valor está atrelado à necessidade do que aquela pessoa espera ao contratar aquele serviço. Então, a gente está falando aqui de várias coisas no sentido de, beleza, dentro do meu público, existem públicos que vão estar atrelados mais à saúde e usam uma plataforma como essa que você apresentou, ou dentro do meu público existe aquelas pessoas que desejam ficar ali só maratonando série, não sei o quê, então criam para isso. Ou, por exemplo, educação, criação de trilhas de educação para um filho, né, que está ali, cria também, ou de um gamer também. Então, agregar valor está muito atrelado a isso, é entender como é que meu público, ele usa o meu produto e dizer, pera, eu vou adicionar aqui esse serviço, e aí, com isso, eu vou fazer um upgrade com ele. E o que eu te disse, é que a maioria, não estou falando todo mundo, a maioria compra o SVA, faz o grupo lá os planos, né, os combos, né, e fala, vendedor, toma, vende aí, agora nós tem Deezer, pode vender. Agora nós é chique, nós tem Deezer aqui mais 500 mega. Entendeu? É assim que os caras, eu tô falando todo mundo, tá, gente? Mas precisa de preparar o teu vendedor para poder fazer isso, faz um treinamento com o cara, fala pro cara falar assim, ó, no gatilho, chegar e falar, Edson, me conta aí, tu escuta alguma coisa aí, Spotify, usa um concorrente, pô. Eu uso sim, pois é, agora você vai ter uma plataforma igualinha, melhorzinho do que essa tal de Spotify aí, que Spotify é mais ou menos, você já mete uma resenha no cara, e para poder fazer, entender que o cara vai substituir aquele valor que ele paga de R$19,90 no aplicativo, ele vai ganhar isso de graça. Entendeu? Entre aspas, né? Ele não pode usar o grátis no negócio, né? Mas assim, tratar isso, né, de uma forma. Agora, vai comprar SPA? Ó, primeiro ponto, para fazer upgrade de plano. Pensa se vai fazer sentido das duas coisas, tributário e comercial. E se fizer sentido, escuta, entenda o SVA e o que ele pode dar e desmistifique o negócio ao ponto de você entender como é que é o produto, para o teu vendedor fazer uma venda consultiva para o cara. Ao invés de falar assim, ó, tem esse cardápio aqui, eu sempre brinco, né, que o panfleto é um cardápio, né? E o cara, você mostrar o cardápio para o cara, ele vai escolher sempre o plano mais barato. Aí o provedor fala, planos até 1.000 megas a partir de R$ 59,90. O cara vai no R$ 59,90, pô. A maior dificuldade do mundo é o cara querer para comprar um plano de R$5 mais caro. Por quê? Porque ele já viu, ele já botou a mente dele, falou, não, eu quero de R$ 59,90, porque eu pago 70 no meu aqui, eu quero esse de R$ 59,90, quero diminuir meu preço. Só que se você não tiver uma estrutura comercial para convencer esse cliente, primeiro, de ficar na tua base, ou os próximos, né, que vão vir, você convencer de que faz sentido de comprar um plano mais caro, né, fica à vontade, Edson. Não, eu tô dizendo, inclusive isso aí tá atrelado com aquela questão que a gente até tinha conversado uma vez, que foi
dessa questão do mindset, né? Do mindset do vendedor, né? De tipo assim, ele tem lá aquela questão dos planos e aí, nossa, ele tem o medo lá da venda, né? Então, o que fazer, né? O que fazer quando o vendedor ele fica ali com medo porque a concorrência ali tá pesada e aí ele não quer oferecer aquele plano maior, né? Enfim, tu pode falar também um pouquinho sobre isso aí. Foi bem interessante, Sim, eu acho que o pessoal é legal sim, também ouvir sim. isso. Hoje, apesar de muita gente já ter falado sobre isso, né, de muita gente cumprir essa regrinha do jogo, né, você fala pro teu vendedor hoje, se ele não tiver um feedback semanal, você falar para ele que tem que ser feito isso, que vai fazer sentido, você mostrar os indicadores, né, de como que era antes dessa estratégia e depois, quanto que aumentou de valor no seu faturamento por conta dessa estratégia de oferecer o plano maior para o menor, ao invés de você oferecer o plano menor, isso faz total sentido no negócio. Os caras, eles esquecem disso. Você fala, ele trata uma semana, trabalha uma semana, daqui a pouco eu falo, cara, esse aí, o vendedor já pensa, não, esse aí, moço, só do jeito que ele falou comigo aqui, ele já vai querer o mais barato. Eu já vou logo colocar o mais barato aqui, que não vou gastar esse tempo, não. Vendedor tem que ter paciência, gente. Hoje, nesse mundo onde que tem 1 milhão de concorrência ao teu redor, se você não souber entender, perguntar como que funciona tudo dentro da casa do cara, né? Mas você vai chegar perguntando direto quantos contos tem na casa dele, quantas pessoas tem. Não, conversa com o cara antes. Faz lá igual a meusucesso.com. Cara, você me procurou aqui, Edson, para poder atrás da internet, me conta qual que é a dor que você tem aí no antigo provedor que você tem. Fala para mim aí, por que você está me procurando aqui, cara? Quero entender, porque eu quero entregar o remédio para resolver esse problema seu, pô. Meu negócio aqui que a internet está falhando, tal, não sei o que. Não, então me conta aí, aproveita que você está me falando que estava falhando, mas me conta. Às vezes o cara cancelou o concorrente lá, cara, porque ele não teve a mesma visão que a gente está tendo. Então, assim, fazer uma venda consultiva é gastar tempo para vender. Hoje, acho que Giovanni está aqui na live. Deixa eu ver se ele está aqui no webinar. Só para dar um alô para nós aí, Giovanni. Se tu tiver por aí, Giovanni, eu vou contar até isso para ele. Eu falei que eu ia falar dele. E assim, cara, ele me ligou hoje, a gente teve um papo aqui de 15 minutos por telefone, né? A gente batendo um papo. Cara, eu fui entender a dor dele, cara. Me conta aí qual que é essa dor, moço. Eu quero que você me fale aí, vamos conversar aqui. Pois é, Juliana, minha dor aqui é que eu tenho 50 coisas que eu tenho que pagar separado, eu prefiro, como você tem toda a solução sua aí, de tudo quanto é coisa que você tem, quero contratar tudo seu. E eu quero, se eu tiver que reclamar, eu reclamo com uma pessoa só. Moço, então você achou a pessoa certa, pô. Entendeu? É comigo mesmo que você tem que falar. Então, assim, entender isso, né? Entender o cara, a dor dele e resolver. E aí, o que na maioria das vezes o vendedor faz? Pô, e na maioria de preguiça, porque foi instruído, porque esse aqui que eu vou falar aqui agora, Edson, já foi falado muito tempo, cara. Já tem 2, 3 anos que isso vem sendo falado. Vamos falar do plano maior, vamos começar do plano maior, mesmo que o cara mora naquele bairro lá que é carente, o cara não vai pagar. Cara, faz o cara se sentir. Até quando você mostra um plano caro e o cara, mesmo humilde, fala: não, cara, mas por que você não pode ter um plano desse? Entendeu? Então, assim, começar. Porque, assim, gente, se 10 que você conversar com o cara, resolver comprar um plano mais caro, é mais um, cara, não é menos um, entendeu? Que tá pagando mais caro. E no final das contas, na quantidade acaba fazendo isso acontecer, tá? Então, assim, na minha visão, isso já acontece, né? Já foi falado muitas vezes, né? Por muitos especialistas, muitos consultores já falaram sobre isso. Então, assim, na minha visão, o cara tem 4 planos. No máximo 4, gente. Eu falo de 3 que tinha que ser o lindo. O quarto seria carta na manga para poder não deixar o cara embora. Entendeu? Então, assim, e se bobear, dependendo da região e da concorrência, usa um plano só, plano ilimitado e o que o teu equipamento der aí na mão, entendeu? Fica à vontade, Edson. Pronto. E isso aí entra até num ponto que
que a gente já tinha até conversado, né? Eu vou até passar aqui o slide, que a gente tinha falado, né, sobre esse ponto aí de falar o plano mais caro, de parar de vender essa questão só de vender por preço, né? E um ponto também é que a gente precisa entender que dentro da jornada do cliente, existem vários momentos onde a gente pode estar fazendo o upgrade, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em pesquisa, por exemplo, o cliente que falou ali na pesquisa que ele é um detrator, muitas vezes a gente não enxerga aquilo também como uma oportunidade de fazer upgrade. Então, quando a gente pensa nos pontos de contato, seja, como a gente tinha falado, aniversário, seja através de uma pesquisa, que esse cliente respondeu aquela pesquisa lá de forma negativa. Às vezes, aquele cliente que disse aquela resposta de forma negativa é porque ele tem um problema, entendeu? Que está totalmente alinhado com isso aí que você estava dizendo, que tá, mas qual que é a dor? Qual que é a necessidade dele? E uma resposta negativa é também uma oportunidade de fazer uma venda. Então, no final das contas, às vezes também é outra mentalidade que a gente tem quando a gente fala de vendas. A gente tem alguns estereótipos, né, que a gente precisa quebrar. O primeiro é de que a gente precisa vender. Quando a gente fala de vender, a gente só está falando de não vender para o cliente da base. A gente não enxerga, parece que é o seguinte, quando o cliente entrou, pagou, pronto, já esqueci aquela pessoa, né? Ela não existe mais. Traz o próximo. Esquece. Não tem para que mais vender para ele. Não! Pelo amor de Deus, ali tem um grande potencial de venda, porque se aquela pessoa já confiou em você uma vez em comprar, ela vai confiar em comprar novamente outras coisas. Então, por exemplo, se ele foi lá e respondeu uma pesquisa e ele disse que ele foi detrator, aí falou lá mal, papapá. Beleza, a gente vai ter que resolver o problema dele. E muitas vezes a resolução desse problema é através de uma nova venda. Sim. Aí aquele cliente, inclusive teve caso já, teve um provedor, não lembro agora o nome, que ele que teve o processo, né, fez a pesquisa e tal, o cliente estava insatisfeito, e aí quando foi ver era porque o equipamento dele lá não estava adequado, né? E aí você já faz todo o processo de educar o cliente nesse sentido e fazer um upgrade para contratar um outro equipamento. Então, a resolução do problema é também uma oportunidade de upgrade. Tá, beleza, o cliente foi lá, respondeu a pesquisa, e aí eu identifiquei que esse cliente é um cliente promotor também. Então, beleza, massa, você já sabe quem são eles, porque, por exemplo, nos APSP tem como saber quem são eles. Massa, então bora lá fazer upgrade com essa galera. Teve um provedor aqui que ele falou que ele fazia uma média aí, sei lá, de 50, 60 upgrades aí. Beleza, eram os upgrades ali, 10 contos, sim. Massa, show de bola. Aí ele fez uma campanha, fez toda uma estratégia, inclusive utilizando os conhecimentos que você ensinou de consultoria, que outras pessoas também, enfim. Fez lá, gravou um videozinho massa, bem personalizado, bem humanizado ali. Um vídeo tipo das pessoas ali da empresa, bem engraçado ali no começo. E no final ofereceu ali de forma segmentada, e esse é outro ponto também, se eu for me comunicar com a minha base, eu preciso tornar aquela comunicação de forma bem segmentada, no sentido, peraí, beleza, eu estruturei aqui um plano. Tá, então vou enviar para quem? Vou enviar para esse grupo aqui de clientes. O RP dá para fazer isso. Beleza, disparei lá para ele. O cara mandou, disparou lá, fez o envio da campanha para o pessoal. Ele disse que no primeiro mês, ele fez mais de 400 upgrades. Entendeu? Então, ou seja, é muito resultado que você pode obter simplesmente criando a estratégia correta. E imaginando que um estereótipo, que eu tenho até falado da questão dos estereótipos, é de que qualquer pessoa pode ser vendedor. Então, a pessoa está lá no suporte, ou está lá no sucesso do cliente, ele é vendedor também. A pessoa está lá no atendimento, ela é vendedora também, ela precisa ser vendedora também. Né? Porque a qualquer momento
Vender, na verdade, é resolver um problema, né? É entender que existe uma necessidade ali e eu posso ofertar uma solução para ela. Então, se eu estou tratando ali de um cliente detrator, imaginar que ali também é uma oportunidade de resolver um problema, e muitas vezes esse resolver o problema é uma oportunidade de upgrade, de venda. Foi cliente promotor também, nossa, mais outra oportunidade de venda. E a gente ter essa mentalidade de que vendedor não é obrigado também a ser só aquela pessoa que eu fui lá e contratei. Esse aqui é vendedor. Não, todo mundo é vendedor, entendeu? Sim. Olha, uma outra coisa. Alguns gatilhos, né, de venda. Né? Pô, tô vendo que você não vai fechar comigo, mas me conta aí. Se eu fizesse alguma coisa aqui, o que eu preciso fazer para você fechar esse contrato comigo, né? Pô, cara, eu queria, sei lá, ter um desconto, alguma coisa. Aí se o cara fala, te dá ainda um feedback do que ele faria, tem como você perder esse cliente, entendeu? Uhum. Igual, por exemplo, o que a gente falou aqui, né, sobre vender. Cara, começa uma escala do maior para o menor. Uhum. Oferece o plano mais caro. Fala, não, tá louco, moço, esse plano de 149 aí, você até é doido, menino. Não compra esse negócio, não, eu quero um baratinho aí. Então, beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Usa o gatilho da escassez, né, seguinte, Edson, eu falei que com o meu supervisor aqui, né, ele estava segurando uma porta aqui do poste aí que fica lá fora no poste da sua casa, e eu tô vendo aqui que tem uma porta liberada, mas ele estava com outro vendedor aqui, mas se você fechar comigo agora, eu consigo aqui um plano aqui de R$ 99,90 para você, cara, para instalar amanhã. Uhum. Entendeu? Então, usar essa estratégia da escassez da porta, né, de que no bairro dele todo mundo já tem a internet e tá tudo lotado as portas. Então, assim, tem várias estratégias para poder quebrar esses paradigmas, entendeu? Então, esse é o só volta só de novo ali, Edson, rapidinho. Okay. Que fazer diferente para combater as grandes operadoras? Cara, só não cair no conceito dos caras. Os caras vão entrar, vão tomar o seu cliente, se você conseguir manter os que você tem fiel ali, o cara que vai sair para essa operadora, cara, é o cara que você não trabalhou ele. É o cara que vai e volta. Quantos clientes aqui que saíram do provedor de vocês e voltaram? Porque vou voltar aqui para André aqui, porque olha, a Andréa, toda vez que eu precisava, eu falava com ela, ela dava jeito de resolver meu problema. Agora entrou uma grande operadora aqui no meu negócio aqui, eu fui inventar de moda de mudar de... É um caso que está acontecendo na Andréa. Entrou um grande lá, na cidade dela lá, e não vamos ter medo desse povo não, pô. Vamos fazer um negócio... Eu uso a frase de Paul Lemon, né? Que sonhar grande, sonhar pequeno dá menos trabalho, gente. Vamos fingir, pelo menos, que nós é grande, pô. Mostra pros caras que é grande. Eu falar daquela campanha, tá, Edson, que eu fiz lá, acho que dá para aproveitar essa parte. Eu era gerente comercial de um provedor, o cara me deu R$80 mil para eu gastar no ano. Aí os caras vão pensar e falam, pô, tá maluco, vou dar 80 mil na mão do cara do comercial, você é louco. Eu compro não sei se nem se dá para comprar um NE8000, mas ninguém vai dar R$80 mil na mão de um comercial, pô, para gastar o ano inteiro. Mas o cara me deu 80 mil. O que eu fiz? Gastei em 15 dias, gente. Os 80 mil. Detalhe, em 6 meses tinha 3 mil clientes na base. Tá? 3 mil. Cheguei nos próximos meses, eu cheguei a bater 1.200 vendas. Tá? Com taxa, na época ainda existia taxa de instalação. Entendeu? Então, assim, o jeito que você pode gastar isso, né? Você tem que ter estratégia. Cara, na cidade que a gente gastou em 15 dias, o povo falou, meu Deus do céu, eu não aguento mais ver esse povo na rua. O cara ia no semáforo, tinham 2 meninas lá puxando a faixa lá falando da internet. O cara olhava para o lado, um outdoor falando da internet. O cara andava na rua, tinha panfleto da internet.
O cara ligava o som do carro, o rádio dando em cima e o negócio acelerando. Então, onde que o cara ia, o cara falou assim, não, mano, compra esse negócio aí, porque esse povo aí chegou grandão, sabe? Então, tipo, e aí, igual eu falei, planejamento, estratégia, né, e saber usar o dinheiro. Se eu pegasse e usasse 80 mil dividido por 12, eu não tinha dinheiro nem para pagar a agência de marketing, pô, direito. Entendeu? Ó, se pegar 80 mil dividido por 12, dá 6.600. Você paga uma agência de marketing 2 mil, 3 mil reais, acabou o dinheiro. Você vai comprar o quê? O resto? O que você vai fazer? Vai fazer... e outra coisa, lá que o cara entrava na internet, estava lá, tráfego pago moendo. O cara falou, não, vou comprar esse trem. Então, assim, a ideia nossa deu muito certo, né? No entanto que eu saí desse provedor e fui contratado por um outro provedor por conta desse case de sucesso. Aí chegamos lá nesse provedor, 800 clientes, não esqueço o número, 534 provedores, clientes do provedor, 534 clientes do provedor tinham um plano de... Na época dava para fazer isso, hoje não dá, né? Mas na época era R$ 99 e era 30 megas. A gente aumentou só a internet de 30 para 200 mega por R$ 129. Deu média de 17 mil reais de agregado só por conta do upgrade de plano. Detalhe, tinha uma tiazinha lá que trabalhava lá na empresa, que era a atendente lá da porta lá que ficava lá, uma senhora mesmo. Ela vendia bolo para os clientes, ela com a menina amiga dos clientes e tudo. Falei assim, rapaz, vou pegar essa mãe aqui e vou botar ela para fazer esses upgrades. E ela ligava para o cliente, ela se identificava que era da empresa X. Se a pessoa não lembrasse, não, eu sou fulano de tal, que vendo os bolos, vendo os cookies aqui para você aqui e tal, não sei o que, não sei o que. Então, a gente conseguiu fazer 100% dos planos que eram de R$ 99 de 30 megas, a gente mudou 534 clientes do provedor, né, que inclusive gerou budget para o cara poder reinvestir no negócio e fazer a coisa acontecer. Tinha rede, cara, que a gente, por conta do sistema que a gente especialista, eles estavam construindo a rede, já tinha cliente querendo comprar. Então, assim, cara, é planejamento, é processo e é produto. Esses três caras é extremamente importante. Se você tiver um produto bom, né, tiver um planejamento estratégico comercial, e você tirar esse medo de fazer investimento. Não tenha medo de investir. Edson, eu tenho na agência de marketing nossa aqui, cara, eu tenho um cliente que investe R$ 100 mil. R$ 100 mil, cara, no tráfego pago. Você não está entendendo? Quando eu falei, não, mentira que esse cara gasta 100 conto aqui. Meu Deus do céu. Mas aí vai ver o resultado, cara. Resultado gigantesco. O cara vende muito, ativa muito, entendeu? Então, assim, mas ele chega, você acha que ele começou aqui, não, bota 100 aí e vê o que dá. Claro que não, começou com R$ 500, pô. Sim. Maturar e as coisas foram acontecendo. Então, assim, para combater os grandes, é preciso fazer isso, é preciso ter também pensamento de gente grande, pô, mesmo que você tenha 1.000 assinantes, que você tenha 2.000, 3.000, 5.000 assinantes, cara, tem que pensar como um grande, cara, não faz sentido você ficar pensando pequeno. Então, basicamente, é por aí que é o caminho. Perfeito. E aí, um dos pontos, né, inclusive eu até passei aqui, que a Aline, ela falou um ponto muito interessante. Ela falou, grandes operadores não fornecem suporte a atendimento eficiente igual provedores locais. Essa é a maior reclamação de todo cliente que atendemos e convertemos para as nossas bases. O que isso quer dizer? O provedor local, ele tem uma grande e extrema vantagem em relação às grandes operadoras. E quando ele usa os APSP, é que tem vantagem mesmo. Né? Porque o APSP é uma ferramenta para o provedor fazer de forma ativa o relacionamento com a base. De forma ativa, né? Então, em várias formas, seja pesquisas, enfim, quem conhece os APSP já sabe, né? As possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, também, você tem uma ferramenta, o Minichain, onde você faz toda essa questão da integração dos canais de relacionamento, melhor ainda. Então, de um lado, você está atuando
naquela comunicação mais passiva, que no caso a Upgrade tem até uma ferramenta, que é o UpChat, né? Sim. Que faz isso, e tem as APSP, que é a ferramenta para fazer isso de forma ativa. Então, isso é atendimento. Isso é atendimento também. Independentemente do canal, ele tem um canal de relacionamento, ele vai ser atendido, ele vai ter a mesma percepção, e isso gera proximidade, isso gera relacionamento, e isso gera diferencial competitivo, que é o que a Aline acabou de dizer aqui. E é uma das formas, né, de se diferenciar da concorrência, queira ou não. Hoje em dia, o atendimento, inclusive, quando a gente roda a pesquisa NPS, é até interessante. Quando a gente roda a nossa pesquisa NPS aqui, das APSP, os comentários que o pessoal mais fala, os comentários lá que mais falam é relacionado ao nosso atendimento. Então, isso é nítido para a gente, o quanto que atendimento ele é fundamental para a experiência do cliente. E nada melhor do que você fazer upgrade naqueles clientes que estão extremamente insatisfeitos com o teu produto. É o que eu disse. Cliente feliz, inclusive, cliente que está satisfeito é um cliente que ele meio que ele é como se ele tivesse ali não é uma obrigação, sabe? Mas ele tivesse um sentimento de retribuição pelo que aquela empresa está fazendo por ele. Então é mais fácil vender para ele, é mais fácil obter leads, enfim, upgrade, tudo. Entendeu? Ouvir, né, você, a empresa. O Omnichannel, ele é fundamental hoje no provedor, né? Não tem, não dá mais. Hoje o dono do provedor, ele não pode ficar preocupado com isso, cara. Ele não pode ficar preocupado em atender o cliente, né? E hoje não estou falando da minha plataforma não, tá, Edson e provedor. Eu estou falando no modo geral, né? Hoje as plataformas, caras, elas dão possibilidade de você criar fluxo humanizado, que facilita a vida do cara, né? Se você tem atendimento 24/7, facilita, mas se você não tem, cara, diminui o fluxo, porque a gente tenta minimizar, né, o atendimento aqui para poder otimizar tempo da galera, né? Quando você bota uma plataforma omnichannel, que essa é uma das funções do chat, né? Mas se você está no horário comercial, você tem que fazer um fluxo diferente. É muito mais fácil o cara entrar ali e pedir segunda via de boleto no chat, ou fazer os bloqueios de confiança no chat e não quer falar. Beleza, mas cria um fluxo que aquele cara ali vai, né, de alguma forma se sentir acolhido, né? Porque sempre dá a impressão que ele falou com um robô, que ele... hoje, igual eu falei, tem gente, cara, que tá tão acostumado com a tecnologia, né, que fica muito mais prático, o cara já entra lá, já faz acontecer, entendeu? Enfim, hoje, por exemplo, a plataforma nossa aqui, ela integra com Reclame Aqui, pô, entendeu? O cara reclamou lá no Reclame Aqui, ele aparece no chat para o cara já conversar com o cara. Ela integra com o RD Station, você botou o RD Station atrelado, até a gente pode falar de plataformas aqui, por exemplo, eu uso o CRM aqui, eu uso o Piper One, atrelado ao RD Station, né, ao tráfego pago, você cria um flow ali, cara, se você faz a automação certinha, você consegue até identificar, igual o o Davi perguntou ali, qual o canal que mais converte. Cara, essa pergunta é uma pergunta muito aberta, assim, porque e até complexa de responder, porque vai depender muito da região, né? Qual que é o canal que mais converte? O canal que mais converte, por exemplo, em São Paulo, Campinas, é tráfego pago, pô. Entendeu? Bota lá uma landing page, o WhatsApp funciona melhor do que landing page, tá? Cria um número exclusivo por venda, bota lá na campanha e atrela ele no seu... Muita gente, até eu tinha isso no passado, que eu falei, mas 2 números, cara, o cara acha desnecessário ter 2 números, porque vai como é que fala? Na hora que o cara chamar no suporte, cara, usa a plataforma para ter os 2 números lá. Se o cara chamar no suporte, naquele número de novo pro suporte, manda um robô lá falar com ele, fala, digite 2 pro suporte, o cara direciona também. Então hoje dá para fazer isso, antigamente não tinha. Daí o cara, e aí dá para usar. Então assim, outra coisa,
igual lá no Gladson. Eu visitei Gladson, né, lá na cidade dele, em Glória, né? Moço, pode fazer tráfego pago lá, pode perguntar para Gladson aí, pode deixar abrir o microfone para ele, se perguntar para ele se o tráfego pago é necessário fazer, mas não é o melhor canal dele, entendeu? Então vai depender muito, viu, Daniel? Davi, né? David, desculpa, David. Vai depender muito, cara, da região que você atua, né? Então, é muito difícil falar, assim, qual que é o canal que vai dar certo, né? Pode falar, fica à vontade, Edson. Uma coisa que a gente precisa entender é que cada vez mais as pessoas confiam mais em pessoas. Isso sempre existiu, na verdade. Mas hoje, na verdade, com as tecnologias, com esse monte de coisa que existe, a opinião das pessoas está valendo muito. Inclusive, a opinião pública, por exemplo, em Google Maps, por exemplo. Quantas vezes você não foi lá no estabelecimento? Pô, eu marquei recentemente uma consulta com a dermatologista pelo Google Maps. Eu fui numa loja de autopeças pelo Google Maps. Eu digitei lá, loja de autopeças. Pá, vocês acham que eu peguei qual? Vocês acham que eu peguei qual empresa? Aquelas que estavam melhores avaliadas no Google. Isso é um ponto extremamente relevante. Se vocês não estão bem avaliados, inclusive se vocês nem monitoram, como é que o seu concorrente está avaliado também? Tem que monitorar. Pois é, como é que eu sei? Você olha lá o concorrente, o cara está melhor que você, no Google, por exemplo. Aí o cliente vai lá e coloca internet não sei aonde, no interior, por exemplo, internet em Natal, vai aparecer todos os provedores de Natal. Eu vou pegar qual provedor? Aquele que está melhor avaliado. Show de bola. Feito isso, entendido isso, tem um ponto aí que é o seguinte, que foi a pergunta do David, quais canais melhor converte? Pelo fato da gente confiar mais nas pessoas e nos comentários, nos feedbacks, eu poderia chutar um. Não é porque a gente tem uma ferramenta de marketing de indicação, não. Mas a indicação, ela é o canal que, na minha visão, é o que mais converte. E eu já também li em livros sobre isso. Eu acho que tem um ponto que é muito relevante, que foi o que você disse, Juliano, que realmente depende extremamente da região, né? Essa questão de usar, por exemplo, como você falou da NetGloria, que tráfego pago não funciona bem lá, mas pode ser outra coisa. Mas eu acredito que tem uma coisa que é meio que universal, que é o boca a boca. Não tem como. Esse é universal. É por isso que a gente meio que nem considera tanto ele como um canal, mas ele é um canal. A gente tem que começar a entender também o boca a boca como um canal de venda. O nosso cliente é um canal de venda. Foi o que eu falei lá no começo. Então, o boca a boca, ele é um canal que, na minha visão, é o que converte mais fácil. Porque o cliente que vem indicado de outro, ele já pegou, ele já pergunta tudo já para outra pessoa, ele confia na outra pessoa só chega e diz, vai lá, que presta. Você já chega vendido. Então, sim, você não precisa, aquela etapa da jornada de conhecimento, né, que muitas vezes a pessoa já passou por ali, na indicação ela já conta muito. E com as tecnologias atuais, redes sociais, Google, não sei o que, essas coisas tudo aí, já dá essa percepção de valor para as pessoas, porque as pessoas vão ver o comentário dos outros, vai ver o que está sendo comentado na rede social daquilo lá, aí chegou naquela rede social, aí um amigo lá segue, aí vai e pergunta pro amigo, ei, essa empresa aqui que tu segue é boa? Conta aí, não sei o quê. Então, quantas vezes a gente mesmo já fez isso? Então, isso serve também para os clientes de vocês. A gente também é cliente de empresa, a gente faz isso, a gente tem que pensar da mesma forma como eles pensam. Então, eu diria que, assim, obviamente existem trocentos outros canais de aquisição que convertem também, obviamente, mas quando se trata de conversão, de taxa de conversão, eu diria que indicação é o que mais converte pela questão da confiança. E aí, assim, ferramenta é o que mais tem no mercado, né, para poder você usar, né, e você precisa de saber usar. É igual eu falo, né, se comprar aqui e usar PSP e não saber usar, né, Edson? Lascou. Exato. Tem que saber usar. E assim, cara, o Omnichannel, ele veio para poder ajudar muito, né, otimizar tempo, mas, como eu disse, né,
centralizar num lugar só. Uma outra coisa que acontece muito no provedor, Edson, os caras colocam lá uma pessoa para poder fazer o atendimento geral, né? Num chat desse, por exemplo. Uhum. E por conta de conter despesas, eu até entendo que tem alguns casos que é difícil, porque ainda está bem pequeno e tal, mas quando você faz um atendimento, eu falo na teoria do pato, né? Que ele tem asa, não voa, anda, mas anda igual quando a mulher está grávida, fica balançando assim, né? Nada, mas não mergulha igual peixe, não faz nada de certo, né? Então, você acaba não especializando o time. E a maioria dos provedores também, né, não comissiona o cara. Pô, vai botar um vendedor? Comissiona. Vendedor o cara gosta de dinheiro, pô. Tem que contratar o cara que gosta de dinheiro e botar meta pro cara fazer as coisas para poder... porque não faz sentido você exigir de uma pessoa que faça uma venda, né, se você não colocar comissão, né? Uhum. Eu tenho um caso por conta, por exemplo, eu tenho o call center, né? E aí no meu call center aqui, quando a gente vai fazer a venda, o cara vai fazer a conta primeiro. Aí o provedor, ele sempre vai fazer essa conta. Ah, não, eu contrato uma pessoa, ele faz de tudo aqui para mim, ao invés de eu contratar o call center. Né? Então, só que aí você fica sem especialização, o seu time, você fica um time que quer fazer de tudo e acaba não fazendo nada. Então tem que especializar, tem que criar esses hábitos, porque o resultado vai existir. Não como dar errado, cara, não existe essa possibilidade. Ah, deu errado. Eu vou dar um exemplo, nem de venda, vou falar de estoque. Hoje, todo provedor, sei lá, algumas exceções, tem o controle total do estoque do cara. E aí o cara prefere deixar do jeito que está do que contratar uma pessoa. Eu faço uma conta, por exemplo, de conector. O conector custa R$7. Se o cara sai com 3 conectores para a rua, para poder fazer a instalação, porque se ele for fazer só uma instalação e ele voltar na empresa só por conta de conector, então não, ele manda 3. Se ele fizer 10 instalações no dia, né, ele leva 10 a mais. Se ele não devolver para o cliente, para o almoxerifado, estamos falando de conector. Por dia, ele fica com R$70 dentro do carro dele. E na maioria das vezes, o cara que está dentro do carro, você entra no carro de um técnico hoje, você vai ver, está lá no chão, está dentro da caixa, está dentro da caixa de ferramenta, ele nunca está certinho guardado. Daí você fica R$70 por dia. Eu estou falando de 10 instalações por dia, né? Então tem gente que faz, tem gente que não vai fazer aqui, por exemplo, que está aqui no webinar. Mas por exemplo, o cara que faz, ele vezes 5, vamos falar que ele trabalha de segunda a sexta, né? Dá quanto? Dá 700, então. É isso? 70 vezes 5 dá 350, né? R$350 por semana. Vezes 4 semanas, dá R$1.400. Hoje o salário base dá para você pagar só com a economia de controlar um conector. Agora, quantos roteadores vocês têm perdido? Quantos ONU tem perdido? Quantos média de drop que o cara vai fazer uma passagem de drop? Então, assim, tem que começar a pensar nisso. E eu estou trazendo para a parte do estoque que não tem nada com a venda, mas para entender que é necessário, né? Se você quer fazer mais venda, você tem que ter um especialista para poder fazer venda. Não adianta você botar a menina que faz financeiro lá para atender o cara que ela não é multitarefa, não dá para ela fazer. Tá, no começo dá para fazer, porque não tem jeito, porque não tem financeiro, não tem como fazer. Mas, cara, chegou num certo momento, você precisa de setorizar. E a venda, ela tem que ser um especialista para fazer venda. A não ser que o teu produto seja igual o Edson falou. Né? A gente brincou na nossa conversa que a gente teve, né, para a gente estruturar aqui, né, o webinar, né? A gente falou, né? Eu falo que tem muito vendedor de Coca-Cola. Vender Coca-Cola é muito fácil, né? Hoje o cara quer ver o cara vender Quat, né? Que esse Quat Guaraná misturado com maçã e Fanta. O vendedor da Coca, ele vai lá e ele, pelo amor de Deus, moço, compra pelo menos um fardinho de latinha aí só para me bater a meta, senão não vai dar certo. Então, assim, hoje tem muito tirador de pedido, né, cara? Que daí você não consegue fazer a venda. E detalhe, na venda, Edson, foi uma coisa que a gente não falou. Na venda, ela tá a principal maneira de você
manter o cliente na base, porque se você faz uma venda estruturada e faz o cara entender bem e é consultivo, quanto o cara menos tiver dúvida na venda, né, menos dor de cabeça, menos trabalho ele vai ter, porque acontece muito assim, do cliente fala assim, mas Dimar não me vendeu, mas não falou nada disso para mim, não. Acontece demais da conta, cara. Sim, entendeu? sim. O cara vai vender lá, ele faz a venda, e aí depois, na hora que o técnico vai lá falar, você precisa de pagar aí o cabo para poder instalar aí. Sei lá, não, mas fulano de tal não falou. Então, enfim, tem toda uma estruturação, tem tudo tá... A ciência de um negócio bem feito, ela começa na venda. Sim. Né? Então, hoje, você faz uma venda bem feita, você tem menos dor de cabeça. E detalhe, faz a venda, 7 dias depois, faz um pós-venda, faz uma pesquisa mensal com esse cara, conversa com esse cara, não deixa esse cara ficar no esquecimento. Né, como você mesmo falou ali, né, que o cara vende, botou na base, bora pronto, atrás de outro. já era, né? Esqueceu, não existe mais. Bora atrás de outro. E aí tem uma torneira ligada aqui entrando água e tem um buraco tamanho do mundo atrás saindo o cliente. E as pessoas acabam não fazendo essa comparação. E aí fica girando, né? Como ele não sente, porque ele coloca cliente, ele não está sentindo o problema. Só que na hora que ele fizer a conta, fazer toda essa auditoria para ver o que ele está perdendo, hoje é muito mais fácil, né, fazer manter o cliente muito mais barato, né? Manter o cara na base do que trazer um novo, né? Então, hoje, meu pensamento é sim importante fazer venda, né? Mas faça uma venda bem feita, né? Não entre. Agora nós estamos. Eu tô vendo que o conceito vamos falar para o provedor, botar na cabeça do provedor que ele não pode entrar nessa briga do preço. Não, total. Vamos lá. Vocês acreditam que é maior? Eu acho que a gente pode, inclusive, aproveitar agora, né, que já está chegando no final, porque a gente sempre dá o espaço, né, para os nossos clientes comentarem aqui, interagirem com a gente mesmo, inclusive o David. Vocês lembram do case que eu falei lá atrás, do cara que tava fazendo X upgrades, e depois a PSP no primeiro mês, pipocou de upgrade, esse rapaz aqui. David, tu quer fazer tua pergunta aqui, diretamente aqui, conversando com a gente? Tá com o áudio aí ligado? Fala, meu velho, boa noite, como é que vai? Fala, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, Juliano, como é que vai, meu velho? Fala comigo, meu querido. Olha só quem é, cara. Agora que eu vi que esse homem aí, menino, esse cara aí é o cara que domina a Bahia. Inclusive, conta aí, David, porque eu não sei se eu falei o número, mas acho que eu falei menos, viu? Porque você falou ali, você disse que usou as estratégias de venda aí de Juliano com os APSP e pipocou de upgrade, não foi? Foi 580 num único mês. 580, eu falei mais de 400. De certa forma tá certo, né? Falei mais de 400, mas esse ano já foram 1.700 já. 1.700. Dados de hoje. É o rei do upgrade aí, viu? Viu só, pô? Aí tem que vender meu serviço aí, David. Mas a gente tem que retomar aquela conversa, Juliano, depois. Olha aí, ó, tá vendo? Mas deixa eu fazer a pergunta que eu fiz aí no chat, mas é bem interessante. Vocês acreditam que o maior erro dos gestores, eu até mostrei ao Edson uma ferramenta que eu desenvolvi, seria não acompanhar churn, vendas, cancelamento diário, porque eu faço esse acompanhamento diário do meu comercial, do meu churn, de cancelamento, que acho que o Juliano falou uma coisa que é bem real dos provedores, principalmente aqui na Bahia. Eles instalam 300, 400 clientes, mas pedem 250, 200. Então, é uma conta que não fecha lá no final do ano, entendeu? E o CMC do cliente, ele é muito alto. Então, quanto você não gastou para instalar esses 200 que você perdeu? Então, eu acho que essa conta que eles não fazem, e no final, quando vai ver, está sempre saindo no vermelho. Eu falo assim, David, que o provedor ele tem duas saídas. Ou ele cresce desordenado de qualquer jeito e bota o cliente na base porque ele está a fim de vender e fazer um dinheiro, né? Ou ele faz um produto que ele vai fazer isso e vai ter, né, os seus, sei lá, tataraneto aí, dinheiro para poder ele viver em paz aí, porque vai mudar a tecnologia, vai mudar tudo, vai mudar as coisas e vai ter necessidade da gente estar aqui falando sobre internet, sobre produto, sobre atendimento, né?
Então, assim, eu acho que o provedor, acho que a quebra de paradigma do negócio é, de fato, fazer com que o provedor entenda que ele precisa de fazer esse investimento dessa desmistificação das pessoas, né, de setorizar o negócio, né, fica muito mais prático, né, quando você setoriza, só que custa caro, mas custa caro agora para você começar o negócio, porque você não tem um retorno disso, né, por exemplo, você faz essa análise, né, de indicadores, né, que você tem diário, beleza. Mas isso custa um dinheiro, né? Você precisa de pagar para alguém para poder fazer isso. E, na verdade, o principal é criar os processos. Eu, por exemplo, eu passei por uma... Estou em processo de consultoria há 1 ano para criar processos em todos os setores. Só para você ter ideia, só o suporte já tem 5 meses, criando um processo para tudo. Comercial foram 6 meses. Então, assim, para a gente criar o indicador, para a gente poder metrificar, para a gente poder quantificar e qualificar isso lá na frente, entendeu? Que é o mais difícil. Não Sim, tem jeito. total. Total. Inclusive, quando você falou aí, David, sobre um dos pontos, né, que o maior gestor não acompanhar. Concordo plenamente. Concordo totalmente mesmo, porque é aquela máxima, né? Se o que não se mede não é gerenciado. Como é que você vai dar o direcionamento de algo que precisa ser melhorado se você não mede aquilo? Então, e se você não coleta essa informação de forma correta, você também não vai conseguir medir. Se você não consegue medir, você não vai conseguir gerenciar. Se você não consegue gerenciar, você não consegue saber nem para onde aquele setor que você tá fazendo está indo. Então, a gente acaba se confundindo muito e caindo naquela ideia de que a gente está crescendo, só que crescendo de uma forma ilusória, que traz um monte de cliente para dentro da base, né? Mas ao mesmo tempo está saindo lá atrás. Então, o fato de não acompanhar esses indicadores vai te dar uma falsa ilusão de que o teu provedor está crescendo, mas o teu provedor, na verdade, não está crescendo. E sendo que, às vezes, é muito melhor a gente parar de pensar em crescer em quantidade e crescer em faturamento, que as pessoas não se preocupam. Isso, total, porque Então, tem muito essa ideia, né? Vamos vender, quantidade, mas não vê, mas eu tenho uma base de clientes aqui, será que eu não consigo pegar cada um desses clientes e aumentar cada vez mais, um pouquinho mais, ao ponto de que meu ticket médio aumenta, ou seja, eu aumentar o meu faturamento e parar com essa ideia de que muito uma métrica acaba sendo de ego, né? Nossa, eu tô com sei quantos mil clientes aqui, tô com sei quantos mil clientes na base. Hoje, para mim, o que é mais importante é que tem uma meta daqui no provedor, que daqui até dezembro, hoje 42% da minha base é high ticket, acima de 80%. Para minha região é um ticket muito alto. Juliano conhece um pouquinho da Bahia, sabe disso. Então, assim, hoje 42% da minha base é high ticket. A meta é em dezembro, a gente está no mínimo 50-50 de high ticket. Boa. Entendeu? Pois é. Porque mas é exatamente isso. A gente não está tão preocupado em crescer só em número de clientes. A gente está preocupado em crescer o faturamento, porque a gente vai ter menos trabalho e faturar mais e sobrar mais dinheiro, entendeu? Menos é mais, né, pô? Perfeito. Perfeito, mas é exatamente isso, né? Tirar essa ideia de que, às vezes, para a gente estar crescendo, né? A gente tem que trazer sempre mais clientes. Não, pera, a gente tem uma base de clientes aqui que a gente pode, na verdade, ir crescendo com eles, usar eles como a forma de crescimento, porque no final o que importa é faturamento, né? Sim. Isso aí. Show de bola. Obrigado aí, David. Inclusive, tem mais alguém aqui que gostaria de contribuir também, comentar, dar uma sugestão, uma opinião? Alguém mais aí? Tem que falar que esse negócio não pode ficar gravado, Edson. Que aí... é verdade, né? A estratégia. Vou falar mais isso, não. Isso aí o pessoal tá usando a favor. Tá, pô. Depois eu vejo isso aí, depois eu pergunto pra essa galera. Não, pior que essa ideia, a pessoa sempre diz, fica gravado, eu vejo depois. É a maior mentira da história, você achar que vai ter um tempo no futuro para assistir uma coisa que tava gravada. Então... Acho mesmo não. Mas pessoal, essa ideia só para complementar aí o que o David falou, né, é o que eu disse, né, cada um tem um objetivo aqui dentro, né, então,
Se o cara tem o objetivo de colocar cliente na base e depois vender, cara, ele tem que fazer isso mesmo, é amassar a concorrência mesmo, acelerar o processo. Quanto antes ele tiver um cliente na base, vai faturar. Só que daí, também na hora da venda, se ele não tiver um provedor com planejamento feito, com um processo bem definido, com um estoque bem legal, com as coisas tudo certinho dentro do provedor, o que vai acontecer é que esse preço, na hora que ele for vender, por mais que ele tenha muito cliente, e ainda tem esse problema, viu, Edson? Que eu boto o cliente na base de qualquer coisa desorganizado, daí na hora que eu vou vender, o cara vai avaliar. Falei, moço, ticket baixo, né? Eu não consigo ter relatório de nada, não consigo fazer nada aqui dentro, não existe uma estratégia de nada. Daí você acaba gastando uma energia muito grande para poder colocar cliente na base e acaba não achando aquele valor que você de fato quis para o teu negócio. Perfeito. Então, a estratégia é o menos é mais, né? A gente tem que tentar inverter a situação. Né? Por muito tempo, o povo foi muito no preço. A gente vai cansar de falar, ainda vai ter as pessoas que vão querer fazer o preço barato só para lascar com o concorrente. Né? Isso não vai deixar... cavando cavando a própria cova, né? No final das contas, né? Não vai deixar de existir, mas o cara vai acabar vendendo para o outro, né? Eu tenho um videozinho direto aparece uns videozinhos, uma pessoa... eu vi um em específico, 2 mulheres vendendo, acho que bananas, assim, sabe? Caixa de banana. Daí a outra foi abaixando o preço. Ela foi lá e comprou, a outra que estava com preço alto, oxe, mas esse tá barato demais, peraí, deixa eu comprar. Comprou tudo da menina, né? A menina ficou sem nada, pegou o dinheiro lá e aí ela foi lá na mesma hora ela mudou e aumentou, dobrou o preço. Né? Então ela ficou... A única que vendia banana depois? Né? Então pronto, aí ela conseguiu vender e ganhou muito dinheiro em cima. Então assim, a gente tem que tentar usar isso de alguma forma, né, a nosso favor aqui. Perfeito. Pessoal, foi um bate-papo top, hein? Foi quase 2 horas, hein, aí, de conversa. Então, tenho muito a agradecer a todos vocês. Eu gostaria que tivesse mais participação aqui. Só o David aqui que interagiu aqui com a gente. O pessoal aí levantando, queria ver várias mãozinhas aqui levantadas, né? Rapaz, tem gente famosa aqui, pô. Tem a Andréia, né? Olha aí. Inclusive eu queria até. Eu queria até, acho que é porque também eu não fiz a pergunta, né? Certa. Tem que fazer a pergunta certa. Que vocês. Desculpa, perdão, pode falar. Tipo assim, o que vocês fizeram, vocês que estão aqui, provedores de internet, fizeram do que foi falado aqui, já de estratégias, né? O que vocês já fizeram, assim, de upgrade que deu certo aí no provedor de vocês? Qual foi alguma coisa aqui que vocês poderiam compartilhar nesse sentido? Tipo assim, eu já fiz isso aqui, aumentei nem que seja R$5, mas o que vocês fizeram, assim, de ideias, de coisas que vocês implementaram? Porque esse momento também é um momento para a gente aprender com os demais, né? Então, se vocês puderem compartilhar também aí alguma coisa que vocês já fizeram. Obviamente, a gente trouxe aqui coisas que a gente já aplicou, coisas que a gente já viu, né? No caso, eu aqui dos clientes, né? Juliano também, com a consultoria dele, enfim. Vocês compartilharem aí, levantar a mãozinha, só falar. Alguém? Acho que o povo tá acanhado. O povo tá acanhado hoje, viu? Então, mas assim, vamos fazer assim, se tiver alguma dúvida, tô no grupo lá da Zap SP, perguntem, me marque, pode chamar lá, estou à disposição, sempre estou ativo ali no grupo, sempre tiro dúvidas quando é necessário, se precisar, só me dá o grito, quiser me chamar no privado também, para poder bater um papo, conversar, tirar dúvida de alguma coisa, fico à disposição sempre aí, beleza? Show de bola, então, tenho a agradecer a todos aqui que estiveram aqui presentes hoje, nesse momento. Deixa eu dar uma dica rapidinho. Manda. Eu ouvi desse moço chamado Juliano. Rapaz, esse daqui entende de upgrade, viu? Então, bora ouvir. E que eu uso e que converte muito. Eu peguei a solução que ele explicou numa live, não me lembro com quem, não sei se foi com o Matheus, que ele fala da data do aniversário. Ele falou no começo da... Então, eu uso isso até hoje e todo dia é 2 upgrade por causa do aniversário. Todos os dias. Então, assim, converte muito. Ou seja, tá aqui já um depoimento de que funciona. Juliano já disse não sei quantas vezes, funciona. Pessoal, funciona.
Pronto, tá aqui um depoimento de que realmente funciona. Olha aí. E detalhe, e David né, é meu cliente, tá? Nunca Não. foi. Nunca foi. Nunca foi. Rapaz, Isso é só por oportunidade mesmo de ter ouvido falar e colocado em prática. que legal. Porque senão, tá falando que é cliente dele pra fazer merchan, não tá não. Esse cara é gente boa. Massa demais, David. Pois show de bola. A gente é muito bom, né? Ouvir exatamente isso, as coisas que a gente falou aqui, que quando postas em práticas, elas geralmente trazem resultado, é isso que a gente quer realmente. E é por isso que a gente faz esses webinars, né? Para realmente fazer algo prático ali para os clientes, né? E terem resultados. Mas agradeço demais, obrigado, David, mais uma vez. Obrigado, Juliano, por ter participado. Obrigado a todos que estão aqui presentes. E, Juliano, quer dar uma palavrinha final? Pessoal, obrigado, né, primeiro pelo convite aí das APSP, feliz demais de estar participando aqui, acho que é extremamente importante para mim e para as nossas empresas estar aqui, né, junto com vocês, né, eu fico muito orgulhoso de ter, né, sido o primeiro parceiro, de ter, né, ajudado a iniciar, né, uma escalada que vai, cada dia que passar, vai evoluir muito mais. Então, fico feliz demais de ter participado e pelo convite, né, também. E, pessoal, é isso. Colocar um pouquinho daquilo que a gente falou aqui em prática, né, entender um pouco melhor, né, com mais calma, né, quem anotou aí, fazer em prática. Acho que seria até legal, né, se alguém fizesse o upgrade plano aniversário, para poder dar um feedback para ver se deu certo ou não. Exato. Entendeu? Acho que seria muito legal, né? Alguém, pega aí todo mundo que participou, colocar isso em prática. Fala, cara, botei isso aqui em prática e deu certo, funcionou. E só para a gente poder ter essa bom, né? ideia. Porque, pô, a gente planeja uma coisa, a gente faz aí, pensa, deixa tudo bem estruturadinho, faz um evento massa, legal para passar o conhecimento. A gente quer saber se o conhecimento que a gente está passando para vocês está trazendo resultado, né? Que esse é o grande objetivo, né? Então, é bem legal e é importante para a gente, né, para saber. Eu, igual eu falei, né, eu tenho certeza que dá certo, porém precisa de seguir os passos, organizar. Mais depoimentos. Mas queria ver mais depoimentos aí. Mais beleza? Depoimentos igual esse de David aí. Pois... Valeu, gente. Tamo junto. Bola. Obrigado, no grupo viu, lá, pessoal? qualquer coisa, só chamar que nós estamos. Como chama, né? Chama que. Como diz